Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia, integrado ao ensino médio. Voltamos para mais uma aula de bioquímica e na aula de hoje nós estaremos falando sobre as proteínas, obtenção, biossíntese e degradação. Então vamos para a nossa aula. Não esqueça desde já de pegar a sua apostila, fazer as marcações na apostila é muito importante para que você possa, no final da aula, concluir o seu questionário e também para que você consiga ter aproveitamento, qualidade no processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, ok? Então, proteínas foi um dos primeiros conteúdos que nós estudamos neste ano, né? Foi, na verdade, o primeiro deles, lá no começo, não sei se você se lembra ainda do começo do curso, né? Onde nós discutimos que as proteínas elas são as macromoléculas mais abundantes em uma célula e que elas são responsáveis pela maioria das reações biológicas importantes para a sobrevivência de qualquer espécie. Então, além de ser muito abundante, as proteínas elas são responsáveis pelas ações que aquela célula tem desenvolvido para a sua própria sobrevivência. E os tijolinhos que formam as proteínas são os aminoácidos. Nós vimos também que nós temos uma tabela de 20 aminoácidos e que esses aminoácidos eles se ligam entre si formando ligações peptídicas que vão formar uma infinidade de proteínas diferentes, que por final vão adquirir estrutura e função e assim desempenharem os seus papéis importantes nos organismos vivos, tá ok? Então, 20 aminoácidos que vão se organizar das mais diferentes formas possíveis. Quem determina essa organização é o código genético daquele organismo, é o gene correspondente àquela proteína, vai determinar a sequência dos aminoácidos e também, consequentemente, a sua estrutura e a função dessa proteína, ok? Nós vimos ainda lá no começo que os aminoácidos, que são os tijolinhos que compõem as proteínas, eles apresentam uma estrutura convencional, comum, que é um carbono quiral aqui, também chamado de carbono alfa, por ser o carbono principal da estrutura dos aminoácidos, que se liga ao grupamento amina, de um lado, o grupamento carboxilo, do outro lado, um radical e um hidrogênio, sendo que o radical é o que vai definir qual aminoácido corresponde à estrutura. Então, o radical vai mudar entre os 20 aminoácidos existentes, ok? Então, como que ocorre a degradação das proteínas, né? Então, levando em consideração o organismo humano, nós obtemos as nossas proteínas a partir principalmente das carnes vermelhas, né? Obviamente que existem alimentos produzidos a partir de plantas, por exemplo, né? Como sementes, como da soja, que são ricas em proteínas, né? Mas, geralmente, a nossa fonte principal de proteínas é, sim, a carne vermelha, o leite também. Então, imagina que você fez a sua alimentação com uma carne vermelha, então vai ocorrer a mastigação. Nessa mastigação você está processando o alimento, né, cortando ele em partículas menores. Depois de você fazer esse procedimento, o alimento vai cair no esôfago, chegando lá no estômago, né? E lá no estômago você tem o pH do estômago, pH ácido do estômago, que vai começar também a degradar esse alimento, no caso essas proteínas, né? Essas fibras serão degradadas. E lá também você tem a ação de duas enzimas chamadas pepsina e tripsina, que são enzimas que quebram as ligações lá dos aminoácidos, né? As ligações aminoacídicas, elas são quebradas a partir dessas duas enzimas, pepsina e tripsina. Então, proteínas longas que vão compor lá os filamentos dos músculos, por exemplo, vão ser quebradas, não é? Em fragmentos pequenos de peptídeos a partir da pepsina e da tripsina, ok? E aí, esse material vai cair lá no intestino, né? E aí, no intestino vai ocorrer
a absorção desses peptídeos. E esses peptídeos caem na corrente sanguínea e chegam às células. Então, a primeira pergunta, para que você responda aí no seu questionário, é qual o papel da pepsina, da tripsina e o pH na degradação das proteínas. Então, você vai dizer qual o papel, onde eles agem e qual é essa importância, ok? Bom, então esses peptídeos pequenos, né, eles ainda podem, eles são absorvidos, então, pelas microvilosidades, né, pelas células que compõem o canal lá do trato gastrointestinal. Aqui é o lumen. Lumen significa que é a parte interna do trato gastrointestinal, e aqui são os desenhos das células, porque elas têm microvilosidades, né? Então, por isso está desenhado como se fosse várias montanhas. Então, olha, lá ocorreu a reação das proteases, os aminoácidos eles são quebrados em peptídeos, né? Ou até em aminoácidos livres. Eles são absorvidos e caem, então, na corrente sanguínea e são transportados, né, para outras regiões aí do organismo. Para onde vão os aminoácidos? Pessoal, para todos os tecidos. Ora, nós utilizamos os aminoácidos da nossa alimentação para construir as nossas próprias proteínas. Obviamente que alguns aminoácidos eles não são essenciais, porque a gente consegue produzir a partir de biossíntese própria, mas a maioria deles a gente obtém da nossa própria alimentação. Então, o cérebro vai usar o pulmão, a laringe, o esôfago, o fígado, o rim, enfim, todos os tecidos e, consequentemente, todos os órgãos vão utilizar esses aminoácidos, ok? Pronto. Então, ao chegar nas células, esses aminoácidos eles vão ser pinocitados. Vocês lembram lá da pinocitose, que é essa absorção de partículas sólidas, geralmente, né, pelas nossas células. Então, as nossas células vão absorver esse material, né? E aí esse material vai estar dentro de uma estrutura chamada lisossomos, né? E esses lisossomos eles degradam proteínas, ok? Então, eles são capazes de degradar essas proteínas, liberando assim os aminoácidos também, ok? Então, o que acontece? Essa degradação aqui dessas proteínas, elas ocorrem a partir do que a célula consegue captar proteínas fora dessa célula. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Nós temos o macrófago, né? O macrófago é uma célula do sistema imune e ela é especializada em fagocitar outras células, células invasoras, e também fagocitar qualquer material que não seja próprio do organismo humano, por exemplo. Então, imagina que ela fagocitou uma bactéria. A bactéria é rica em proteína, então ela vai quebrar lá, né, nos lisossomos e vai liberar essas proteínas também. Então, eu estou trazendo aqui mais uma forma que as células têm de receber proteínas do meio, ok? A mesma coisa vai ocorrer também com as nossas mitocôndrias velhas, né? Antigas, que não estejam mais funcionando. Também podem ser complexadas dentro desses vacúolos de lisossomo e quebradas. As proteínas que estão ali nelas serão quebradas a aminoácidos e peptídeos que serão utilizados na produção de novas proteínas, ok? E as proteínas velhas, né? Proteínas que não têm mais função dentro da célula e que estão livres dentro das células. Elas sofrem um processo de degradação a partir do proteossoma. O proteossoma é um complexo de proteínas que se juntam para quebrar proteínas que não estão funcionais dentro da célula. Veja que o proteossoma é diferente lá dos lisossomos, né? Os lisossomos eles quebram geralmente proteínas que foram pinocitadas pela célula ou até organismos grandes, como no caso dos macrófagos que fazem isso, ou mesmo organelas da célula que estão sendo recicladas. Já o proteossoma, ele quebra especificamente proteínas velhas e não funcionais da célula, proteínas livres. Então, a primeira coisa que ocorre
é um processo chamado ubiquinização, né? Que é a adição de um tag, de uma proteína marcadora chamada ubiquitina. Então, imagina que isso aqui é uma proteína velha e ela precisa ser quebrada. Ora, a célula vai reutilizar os tijolinhos para refazer novas proteínas. Então, precisa desses tijolos, das proteínas velhas. Então, a primeira coisa que acontece com essa proteína velha é que ela recebe uma etiqueta, um sinal, não é? Chamado ubiquitina. Então, é uma proteína pequenininha que vai lá e se liga a essa proteína para marcar para a célula que essa proteína precisa ser quebrada. Esse processo a gente chama de ubiquitinização ou conjugação com a ubiquitina. Agora, essa proteína que pode ser quebrada vai se complexar ao proteossoma e aí sim o proteossoma vai quebrar essa proteína em aminoácidos e peptídeos que serão utilizados na síntese de novas proteínas, ok? Então, isso também é mais uma forma que o organismo tem para ter os aminoácidos necessários para a construção das suas próprias proteínas. Primeiro, a partir da alimentação, é a fonte principal dos nossos aminoácidos. Segundo, a partir da pinocitose de proteínas ou mesmo de organismos, né, por células, a exemplo, células de defesa, como os macrófagos, que fazem muito bem isso. E terceira, através do proteossoma, ok? E isso aqui ocorre em todas as células. A pergunta de número 2, o que são os lisossomos e os proteossomas e quais são os papéis dessas estruturas na degradação de proteínas? E aí, para ficar bem reforçado, eu botei proteínas e proteínas, tá bom? Bom, então, olha, se você imaginou, poxa, mas quanto tempo dura uma proteína? Depende da estrutura e da função dessa proteína, ok? A hemoglobina, por exemplo, né, uma hemoglobina normal, ela vai ter até uma meia-vida de 120 dias, que, consequentemente, é a meia-vida da célula que carrega a hemoglobina, que são as hemácias, né, também chamadas de eritrócitos, né? Então, a hemoglobina tem até 120 dias úteis de utilização, né? Já, por exemplo, se o paciente tiver a hemoglobina falciforme, o tempo de duração é 12 minutos, né? Então, em 12 minutos, essa proteína vai perder sua estrutura, vai ser ubiquitinizada e vai ser degradada. Olha outro exemplo, a ornitina, também é 12 minutos. Olha o citocromo C, 6 horas, né? A glicoquinase, né, que é uma enzima lá do ciclo da glicólise, 1 hora e alguns minutos, ok? E por aí vai. Então, a meia-vida das proteínas depende muito, pode ser em dias, horas e até minutos, ok? Bom, então nós vimos como que os organismos podem obter os seus aminoácidos, ok? E agora nós vamos ver como que os organismos quebram os aminoácidos para a sua excreção. Aí você me pergunta, poxa, mas o senhor não falou que até mesmo as proteínas velhas são utilizadas, são quebradas para liberar os aminoácidos para produzir as proteínas novas? E agora o senhor está falando que os aminoácidos podem ser ainda quebrados para serem jogados fora? Sim, pessoal, porque existe um ciclo de reciclagem dos aminoácidos, né? Vindo aí da nossa alimentação, dos lisossomos e do proteossoma, mas também existe um ciclo de liberação dos aminoácidos, isto é, da degradação deles e liberação deles na urina, na transformação dele em outras moléculas, tá bom? E é isso que nós vamos ver. Então, a degradação dos aminoácidos é a mesma coisa que a oxidação dos aminoácidos. Então, de maneira geral, é o metabolismo dos aminoácidos, que ocorre a partir da remoção do grupamento amino, bem aqui, e a oxidação da cadeia carboxílica remanescente, que é essa cadeia aqui, tá bom? Então, o grupamento amino vai produzir uma substância que nós conhecemos e temos o prazer ou o desprazer, né, de ver todos os dias, que é a ureia, que é o principal componente da sua urina, né? Então, o grupamento amino dos aminoácidos vai compor uma boa parte da sua urina, certo? A ureia.
Já a cadeia carbônica remanescente vai ser degradado, né? Vai ser degradado até o ponto de gás carbônico e água, lá no ciclo de Krebs, por exemplo, né? Pode ser convertido em glicose, acredite, isso aqui pode se transformar em glicose por um ciclo que nós não vamos estudar, porque o curso é técnico, mas quem for para o superior vai estudar, que é a gliconeogênese, que é a produção de glicose por fontes não glicídicas. O nosso corpo produz glicose também. Pode se transformar em corpos cetônicos, que são aquelas moléculas formadas a partir da acetil-CoA, que faz com que o corpo consiga mobilizar essa acetil-CoA dentro do organismo, inclusive para a excreção, tá bom? Lembrando que são 20 aminoácidos diferentes e cada um vai ter uma rota metabólica diferente, tá bom? Então, nós vamos primeiro estudar duas reações que são importantes para a remoção do grupamento amino dos aminoácidos. A primeira é a transaminação. Bom, a transaminação ela é a remoção do grupamento amino dos aminoácidos e a transferência para o alfa-cetoglutarato. Lembra do alfa-cetoglutarato lá do ciclo de Krebs? Pois é, ele também participa aqui do ciclo da quebra dos aminoácidos e a remoção do grupamento, consequentemente, do grupamento amino. Então, olha, eu tenho um aminoácido qualquer e eu tenho um alfa-cetoglutarato. E aí ocorre, então, a transferência do grupamento amino de qualquer aminoácido para o alfa-cetoglutarato. Quem faz isso é uma enzima chamada aminotransferase, né? Que são as transaminases, tá bom? E aí é interessante porque quando você vai no médico, você está se queixando de dor, tem palidez e tudo, e inchaço, por exemplo, na região do peritônio, aí o médico vai pedir as provas das transaminases, né? Então, ele vai pedir a AST, a ALT, não é? As transaminases. Por quê? Porque essas transaminases, elas dão um preditivo de doenças hepáticas, não é? E de doenças cardíacas, por exemplo. Então, se o médico está suspeitando de uma doença hepática, por exemplo, então ele vai pedir as transaminases, porque essa reação aqui ela ocorre muito no fígado, ok? Então, as transaminases, se tiver alta na corrente sanguínea, quer dizer que a célula do fígado está sofrendo uma morte, está liberando essas transaminases, quer dizer que seu fígado está doente, certo? Então, aqueles exames de transaminases é justamente para pesquisar a enzima no soro. Se ela está no soro, quer dizer que você está doente, você está passando por algum processo de doença, porque o seu fígado não libera transaminase à toa para a corrente sanguínea, só libera quando ele está, vamos colocar assim, as suas células estão morrendo, ok? Então, 11 aminoácidos conseguem transferir o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, ok? São esses daqui que eu não vou ler para vocês. E aí o alfa-cetoglutarato ele se transforma em alfa-cetoácido, certo? E o aminoácido que liberou o grupamento amino, né, vamos lá, corrigindo aqui, né? O alfa-cetoglutarato vai se transformar em glutamato, quer dizer, olha só, aqui ocorre até uma síntese de um aminoácido novo, né? E aquele aminoácido velho que perdeu o seu grupamento amino vai se transformar em alfa-cetoácido, ok? Então, o alfa-cetoglutarato se transforma em glutamato e o aminoácido que perdeu seu grupamento amino vai se transformar em alfa-cetoácido. Aí, então, essa é a transaminação. E aí, para dar um exemplo aqui, olha só, esse glutamato que recebeu, então, né, o glutamato, que se transformou em glutamato a partir do alfa-cetoglutarato que recebeu o grupamento amino, ele também sofre um processo de perda desse grupamento amino que ele acabou de receber. Então, ocorre a remoção do grupamento amino, desse glutamato, e a transferência para uma outra molécula chamada oxalacetato. E aí, olha só, glutamato, oxalacetato. Ele perde o seu grupamento amino para o oxalacetato, e agora o oxalacetato ele se transforma, então, em aspartato, que é um outro aminoácido. Então, está vendo que o grupamento amino está se
caminhando, né? Primeiro ele caminhou entre qualquer aminoácido, né, desse grupo de 11 para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. E agora ele sai do glutamato para o oxalacetato, formando o aspartato, ok? E também alfa-cetoglutarato no final, ok? Então eu tenho agora o grupamento amino passou para o aspartato. Beleza. Aí agora nós temos a reação de deaminação, não é? Que é a remoção do grupamento amino na forma de amônia, que se converte em íons, né, de amônia em pH fisiológico. Íons de amônio, né? Essa reação ela é catalisada pela enzima glutamato desidrogenase. Então, olha só, eu tenho aqui o glutamato, certo? Como aqui, o glutamato. E nós temos aqui o alfa-cetoglutarato produzido, certo? E o alfa-cetoglutarato agora, esse grupamento amino aqui vai ser transformado em ureia, ok? Lá no fígado, ok? Vai ser liberado lá a partir do fígado. Aí eu te pergunto, você pergunta, toda a urina é produzida no fígado? Sim. A parte final da reação vai ocorrer lá no fígado. Defina o que é transaminação e a deaminação e cite exemplo dessas reações na degradação de aminoácidos, é a pergunta de número 3. Bom, com relação à capacidade de liberação do grupamento amino, nós podemos dividir os animais em 3 grupos. Os amoniotélicos, que é a maioria dos vertebrados aquáticos, como peixes e larvas de anfíbio, que ele libera o grupamento amino na forma de amônia, certo? Então, libera na água. Por isso que é necessário sempre estar trocando a água do seu aquário, né? Ah, professor, mas eu uso a bombinha para colocar oxigênio. Não é só oxigênio. Os peixinhos que estão ali estão liberando, estão degradando seus aminoácidos próprios e liberando grupamento amino na forma de amônio, e amônio é tóxico para o próprio peixe na água. Então é necessário trocar a água, é um dos motivos de necessidade de trocar a água com regularidade. Nós temos ainda os ureotélicos, né? Aqui um elefante, o tubarão, por incrível que pareça, é um ureotélico. Também temos os seres humaninhos aqui, como ureotélicos, que vão juntar 2 grupamentos amino, né, e formar a ureia. E excretar essa ureia na forma de urina, não é? Então, nós urinamos os nossos grupamentos amino, né? E ainda tem os uricotélicos, que são aí os pássaros, né? Alguns répteis também são urocotélicos, né? Então você já viu que os pássaros eles secretam o seu grupamento amino na forma de ácido úrico, né? Então você pode perceber isso. Claro que você já viu algum pássaro fazendo suas necessidades, vê que é líquido, né? Então está liberando ali o ácido úrico. E aquilo ali por ser um ácido, né? Ácido úrico, é corrosivo, né? Então, por exemplo, se ocorrer do animal fazer as necessidades em cima da sua bicicleta ou do seu carro, enfim, vale a pena limpar logo, porque aquilo ali, em reação com a temperatura, né? Com certeza vai deixar uma marca na sua pintura, tá bom? Então, existem esses 3 tipos de formas de liberar nitrogênio. Nitrogênio lá do grupamento amino. Pergunta 3. Com base na forma da secreção de hidrogênio, como podemos... aqui só corrigindo, tá, pessoal? Hidrogênio não, na forma de excreção de nitrogênio, tá bom? Uma correção aqui. Como podemos classificar os animais? Então, você vai explicar isso aqui. Lembrando que é nitrogênio. Na hora de escrever, eu escrevi hidrogênio. São 2 átomos bem diferentes. Bom, e agora como ocorre o ciclo da ureia, né? Ou chamado também de ciclo de Krebs-Westland. Corresponde ao ciclo da produção de ureia a partir da amônia, né, liberada a partir dos aminoácidos. A ureia ela é produzida no fígado, sendo transportada para os rins e excretada na urina. Isso é importante.
Onde ocorre a produção da ureia? É no fígado, tá bom? Então, todo esse metabolismo que nós vamos mostrar aqui ocorre no fígado. É a principal forma de excreção de nitrogênio em mamíferos, ok? A exemplo assim, os seres humanos. Então, olha só, nos tecidos periféricos ocorre então as transaminações e as deaminações, né? Lembram lá que a gente mostrou, né? A transaminação aqui, não é? Onde nós chegamos a glutamato, certo? E aí aqui, olha, ocorre a transferência, não é? Desse grupamento aqui, né, do grupamento amino, lá do glutamato para essa molécula de gama-glutamilfosfato, ok? E assim eu tenho a glutamina. Então, veja que são transaminações que ocorrem lá no tecido periférico. Os aminoácidos são reduzidos a glutamato, né? Transferem seus grupamentos amino para o glutamato e o glutamato para a glutamina, certo? E agora essa glutamina, ela vai lá para o fígado e vai continuar o ciclo. Chegando no fígado, ela libera o seu grupamento aqui, amino, para uma molécula de glutamato. No caso aqui, não é que libera, ela perde a molécula de glutamina, a molécula do grupamento amino, né? Então ela perde esse grupamento e volta a ser glutamato, olha. Porque se você perceber, a glutamina tem dois grupamentos amino, olha. Tá vendo? Um que é da estrutura geral dos aminoácidos e um do seu radical. Então, quando ela perde esse aqui, né? Esse aqui de baixo, né? Então ela se transforma, olha, na molécula comum do glutamato, tá certo? Então ela perde para quem? Ela perde esse grupamento amino na forma de amônio, e esse amônio, aqui ainda dentro do fígado, vai ser transformado em ureia. Então, vamos de novo, né? Os aminoácidos vão ser reduzidos a glutamato, o glutamato vai perder o seu grupamento amino para a gama-glutamilfosfato, que vai se transformar em glutamina. Glutamina vai lá para o fígado, chega lá, ela perde esse grupamento amino aqui do seu radical, na forma de amônio, que vai compor a ureia. Bom, isso aí foi como que a gente pode fazer para transportar o nitrogênio, ok? Tanto de glutamina quanto na forma da alanina. E aqui nós temos a transaminação, a deaminação e a síntese do carbamoil fosfato. Então, mais uma vez, olha, todos os aminoácidos, né, aqueles 11, irão transferir o seu grupamento amino para o glutamato, certo? Aí aqui, nas mitocôndrias, vai ocorrer, então, essa perda aqui, né, do grupamento amino, né, e a transformação da molécula em carbamoil fosfato, ok? Então, ela recebe aqui, olha, grupamento fosfato e se transforma, assim, em carbamoil fosfato, beleza? Então, nós temos, assim, o surgimento da molécula do carbamoil fosfato, lá dentro das mitocôndrias, ok? Lá dentro das mitocôndrias do tecido hepático. Então, mais uma vez, olha, o glutamato vai ser transformado em carbamoil fosfato lá dentro das mitocôndrias das células do fígado, células hepáticas. Aí esse carbamoil fosfato vai se ligar à unitina e se transformar assim na citrulina. E aí essa citrulina vai passar por um ciclo aqui, não é? A custa também do aminoácido aspartato e vai se transformar em arginino succinato. O arginino succinato vai ser quebrado em dois, liberando fumarato e arginina. E essa arginina aqui, olha só, que vai liberar o grupamento amino aqui, olha só, ligado, né? Praticamente três grupamentos amino ligados. Ela vai perder essa molécula,
na forma de ureia, que tem 2 grupamentos amino complexados, tá vendo? Então, a arginina, que veio recebendo aqui, olha só, grupamento amino, a partir dessas reações, vai perder 2 grupamentos desses na forma de ureia. E agora a arginina não é mais arginina e é a ornitina. E a ornitina ela volta aqui para se ligar a mais um carbamoil fosfato, rodar o ciclo da ureia mais uma vez, para liberar a ureia aqui a partir da arginina, transformar-se de novo em ornitina, que vai se ligar a mais um carbamoil fosfato e girar o ciclo. Voltando à imagem, é importante lembrar que esse carbamoil fosfato está vindo lá do glutamato e o glutamato está vindo lá das transaminações dos aminoácidos, ok? Então, é uma forma de tirar o grupamento amino dos aminoácidos e transformar em ureia. Parece um pouco complexo, eu de fato concordo que é um pouco complexo. Então, olha só, existem 4 etapas para o metabolismo do nitrogênio, né, e o metabolismo da ureia. Primeiro, a transaminação. Então, todos os aminoácidos dão seu grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, produzindo o bendito do glutamato e os acetoácidos correspondentes. Aí depois ocorre a deaminação oxidativa. O glutamato ele é deaminado no interior da mitocôndria, produzindo amônia e regenerando o alfa-cetoglutarato. Ok? Então, ocorre a deaminação dentro da mitocôndria. E aí, ocorre a síntese do carbamoil fosfato, que é um processo que depende de energia, né, e é sintetizado a partir do bicarbonato de amônio, certo? Beleza. E aí, depois do carbamoil fosfato, tem propriamente o ciclo da ureia, né, que é uma via cíclica, que depende de ATP, então para a gente produzir esse metabólico para ser excretado, precisa de ATP, né? E é compartilhada por 2 compartimentos celulares, né? Então, olha só, o ciclo da ureia começa dentro da mitocôndria e termina fora da mitocôndria, ok? Então, é um ciclo que pega tanto a mitocôndria quanto o citoplasma, lembrando que tudo isso está ocorrendo em qual célula? No fígado, tá bom? Muito bem. Pergunta 4, bem difícil essa, você vai ter que fazer com calma. Produz o seu próprio fluxo de reação, ligando transaminações, deaminações oxidativas, síntese do carbamoil fosfato e síntese da ureia. Então, você vai pegar um aminoácido exemplo e fazer todo o ciclo da quebra do grupamento amino, né, do processo de produção da ureia a partir do grupamento amino desse aminoácido, ok? Passo a passo, como eu expliquei. Bom, e aqui, galera, é uma imagem para mostrar a ligação entre o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e o ciclo da ureia. Lembrando que o descobridor do Krebs é o mesmo também do ciclo da ureia, ok? Então, olha, nós temos o ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial, durante o ciclo de Krebs, vai produzir alfa-cetoglutarato, também vai produzir aspartato, e olha só o aspartato aqui, olha, se ligando à citrulina para produzir o arginino succinato, que vai ser reduzido a arginina liberando a ureia, que aí vai se transformar, então a arginina se transforma em ornitina, que vai se ligar mais uma vez aqui no aspartato para formar o arginino succinato. Então veja, olha, que o aspartato que sai do ciclo de Krebs pode vir aqui para o ciclo da ureia. E o fumarato que sai aqui do ciclo da ureia, olha, entra aqui no ciclo de Krebs. Ou ele pode ser transformado em malato e entrar nessa fase do ciclo de Krebs. Então ocorre uma junção entre os 2 ciclos. Aqui é só para vocês conhecerem, né? Todos os aminoácidos, né? E as cadeias com relação aos radicais desses aminoácidos. Então, tudo que nós vimos até agora, galerinha, é só a degradação do grupamento amino. E agora, professor, o que acontece com as cadeias dos aminoácidos? O que sobrou dos aminoácidos, né? Lembrando que os aminoácidos, eles são convertidos, né? E sobra uma estrutura, e essa estrutura, que são os alfa-cetoácidos,
E essa estrutura é basicamente isso aqui, ó, a cadeia carbônica desses aminoácidos. Então, o que acontece com isso? Aí eu digo, depende do radical. Porque o grupamento amino é igual para todos os aminoácidos, por isso que tem um ciclo comum. Agora, o radical é diferente. Então, olha só, a degradação da cadeia carbônica dos aminoácidos, ela ocorre também relacionada ao ciclo de Krebs. Então, por exemplo, alanina, cisteína, glicina, serina e treonina, além do triptofano, podem ser transformados em piruvato. E o piruvato se transforma em acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs, vai produzir gás carbônico no final, né? Vai ser reduzido a gás carbônico no final, certo? Ok? Então, ele pode ser quebrado aqui. Outro exemplo, vou botar mais para baixo. Prolina, arginina, glutamato, glutamina e histidina podem ser transformados em alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato entra no ciclo de Krebs até ser reduzido, né, em gás carbônico, reconstituir a molécula de oxalacetato, que vai se ligar a acetil-CoA e girar o ciclo. Olha outro exemplo. A asparagina, fenilanina e tirosina pode ser transformada em furamato. Furamato também entra no ciclo de Krebs, certo? E aqui, olha só, o aspartato e a asparagina pode ser transformado em oxalacetato, não é? E o oxalacetato ser transformado em fosfenolpiruvato e produzir glicose pela via chamada de gliconeogênese. Considerando que todos os aminoácidos podem entrar no ciclo de Krebs, e todos eles podem, portanto, ser convertidos em oxalacetato a partir de várias reações do ciclo de Krebs, é possível dizer que nós conseguimos produzir carboidratos a partir de todos esses aminoácidos aqui, considerando o giro do ciclo de Krebs, ok? Tá, então, olha, eu vou dar um exemplo apenas de da fenilalanina, né? Então, olha as reações que ocorrem para a fenilalanina, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. No nosso exemplo, está aqui, né? Ó, fenilalanina, acetilcoenzima A. Olha só. Então, primeira coisa que vai acontecer com ela é ela ser transformada em tirosina, outro aminoácido. Quem vai fazer isso? A fenilalanina hidroxilase, certo? Então, olha, oxidou uma NAD, não é? E trouxe água para a molécula, transformando a fenilalanina em tirosina, outro aminoácido, inclusive. Agora, a tirosina aminotransferase vai transferir o grupamento amino da tirosina, né, para o alfa-cetoglutarato, ok? Inclusive lá na transaminase para a produção da ureia, enfim. E agora a tirosina já não é mais tirosina, e sim a hidroxifenilpiruvato. A hidroxifenilpiruvato vai se transformar em homogentisato, certo? Pela hidroxifenilpiruvato dioxigenase. E aí essa molécula de homogentisato 1,2-dioxigenase vai se transformar em malela-acetoacetato, pela enzima homogenitase dioxigenase também. E aí ela se transforma em fumaril-acetoacetato, pela fumaril-acetoacetato liase, não é? E, por último, furamato. E o furamato pode ser convertido, então, em acetoacetil-CoA, ok? E assim nós temos, então, a degradação, por exemplo, da fenilalanina. Então, apesar de estar bonitinho assim, existem várias reações, né? Por exemplo, da fenilalanina para o acetoacetil-CoA, houve várias reações até chegar aqui, tá bom? Então, não é tão fácil não, tá certo? Bom, essas aqui são as referências da aula de hoje. Eu gostaria de mostrar esse quadro para vocês. No nosso encontro presencial faremos também, onde nós mostramos o mapa do metabolismo humano, né? Ligando proteína, DNA, lipídios, carboidratos, certo? Então, o que vocês podem perceber é que nós vimos aqui, olha só, essa parte do metabolismo, relacionada ao metabolismo dos carboidratos, glicólise está rolando, né? Ciclo de Krebs, beleza? Certo? Nós vimos também essa parte aqui, olha só, que está ocorrendo lá nas cristas mitocondriais, que é a fosforilação oxidativa.
Nós vimos um pouquinho do metabolismo das proteínas na aula de hoje, as transaminações e as deaminações e o ciclo da ureia, que é ligado ao ciclo de Krebs. Olha aqui, ó, vem aqui a setinha, olha que bacana, certo? E o que mais? Somente, né? E os lipídios, está aqui. Beta-oxidação também, que está ligada ao ciclo de Krebs. E olha que interessante, quem é a molécula central de todo o metabolismo energético? Acetilcoenzima A, né? Se você pode observar, metabolismo de carboidratos, acetilcoenzima A. Metabolismo de lipídios, acetilcoenzima A, certo? Metabolismo de proteína, pode puxar uma linha aí que vai chegar em acetilcoenzima A também, tá bom? Então, é uma molécula central do metabolismo energético, tá ok? Faltou discutirmos o metabolismo das purinas, né, que vão dar origem às bases nucleotídicas, purinas e pirimidinas. Faltou bastante coisa que eu convido a você que gostou da disciplina de bioquímica a pleitear um curso superior na área, né, de biotecnologia, de farmácia, de biomedicina, a própria medicina, apesar que o médico ele vê bem pouco esse tipo de metabolismo experimental, né? Ele vê mais a nível do organismo, tá bom? Mas é bem interessante se você gostou, venha fazer farmácia, venha fazer biomedicina, faça biotecnologia, né? Que você vai gostar ainda mais. Tá bom? Então, essa foi a nossa última aula. Eu pergunto para você se a bioquímica acabou. Duvido muito. Bioquímica é do primeiro ano do curso técnico. Você vai usar bioquímica até o último dia do curso técnico. E se você for para o superior, tem bioquímica também. Tá bom? Bioquímica é uma disciplina base para digo que para quase todas as disciplinas da biotecnologia. Tá certo? Valeu! Eu agradeço a vocês. Ficou tela escura, né? Me desculpe. E até a próxima aula.